Olá, gente, tudo bem com você? Meu nome é Viviane Oliveira, para quem não me conhece. Esse é o canal Vive Por Aí e aqui nós falamos sobre Portugal, sobre passeios por aqui, sobre imigração e sobre uma vida de imigrante, né? Como que é uma vida de imigrante de uma brasileira na Europa. Para quem não sabe, eu imigrei depois dos 40 anos, gente. E para quem tá aí pensando, eu sou muito velha para começar uma nova vida, tire isso da sua cabeça. Não existe idade para você realizar os seus sonhos. Hoje eu vim falar não sobre imigração, mas vim falar sobre um órgão responsável por ele. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no meu canal dizendo que o CEF seria extinto, que havia algo que estava falando que talvez o CEF seria extinto, sabe aqueles murmúrios? E enfim aconteceu, o CEF realmente foi extinto. Eu vim pontuar para vocês agora como vai ser, o que será. Vocês devem estar pensando, porque eu postei lá no meu Instagram. Para quem não me segue, eu vou deixar aqui embaixo o endereço do meu Instagram. Me segue lá, porque eu tô sempre colocando coisas novas. Assim que aparece uma notícia, eu posto lá para que vocês fiquem sempre por dentro de tudo que está acontecendo, de tudo que está rolando aqui. E eu já coloquei lá, assim que o CEF foi extinto, eu coloquei lá e eu quero compartilhar aqui com vocês os detalhes dessa extinção, né? Como que vai ser agora? Eu estou aqui como imigrante, eu fiz a minha manifestação de interesse, só que eu ainda não fui aceito. Se não existe mais o CEF, como que vai ser? Quem fez a manifestação de interesse, como que vai ter que agir, o que que vai acontecer? E agora já não vai mais poder haver imigrantes em Portugal, já que não existe o órgão que é responsável por isso. Para quem não sabe, CEF significa Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Esse órgão, ele é responsável por tudo que diz respeito a estrangeiros e as fronteiras, inclusive tráfico humano, inclusive os crimes que são cometidos ali com relação a tráfico mesmo, né? Os transportes de mercadorias ilegais, a questão da entrada ilegal no país, a questão de tirada de passaporte, de autorização de residência, vistos, tudo isso quem é responsável? O CEF. E a partir deste momento, o CEF deixou de existir. E como que vai ser agora, se nós quisermos mudar para Portugal? Como vai ser agora? Eu digo isso que até eu mesmo, se eu não estivesse pesquisando a respeito do assunto para trazer para vocês, ficaria preocupada, porque o ano que vem a minha autorização de residência já vai vencer. Eu preciso renovar essa autorização de residência. E como seria agora? Como vai ser daqui para frente, já que esse órgão que é responsável por isso foi extinto? Então eu trouxe para vocês o que a lei determinou e o que ficou resolvido, né? E então vou pontuar aqui para vocês. Eu anotei tudo para não esquecer de nada e trazer tudo exatamente na íntegra para vocês. Basicamente, o CEF foi extinto, ele vai ser um novo órgão e ele vai se chamar agora, a sigla será SEA, vai ser Serviço de Estrangeiros e Asilo. O CEF não é mais responsável pelas fronteiras, ele vai ser Serviço de Estrangeiros e Asilos. Lembra que antes CEF era Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agora é SEA, SEA, Serviço de Estrangeiros e Asilo. Olha só, a investigação criminal que o CEF antigamente conduzia não vai ser passado para a polícia judiciária, quando que essa investigação, toda aquela parte de investigação criminal, que era responsabilidade do CEF, vai passar para a polícia judiciária. E a partir deste momento, o CEF será extinto definitivamente. O Serviço de Estrangeiros e Asilo ficará responsável pelas funções administrativas relacionadas com passaportes, vistos, autorização de residência e refugiados. Então, o novo organismo que vai surgir da extinção do CEF, que é o SEA, que é Serviço de Estrangeiros e Asilo, é porque assim, essa sigla parece que soa estranho, né? SEA, mas é isso mesmo, é Serviço de Estrangeiros e Asilo. Ele vai ficar responsável pela parte administrativa, passaportes, vistos, autorização de residência, toda essa parte administrativa, renovação de residência, reagrupamento familiar, toda essa parte administrativa, esse órgão ficará responsável, única e exclusivamente. O CEF não era responsável apenas por essa parte, apesar da gente sempre buscar o CEF para isso, né? Eu acho que o que mais chama a atenção dos brasileiros com relação ao CEF é isso,
porque o CEF que era participar dessa parte de aceitar que é responsável, né, por aceitar a manifestação de interesse, de você marcar para ir lá para conseguir autorização de residência e para reagrupamento familiar, os vistos, passaportes, eram tudo feitos no CEF. Mas o CEF não era responsável só por isso, ele também era responsável por cuidar das fronteiras, as investigações criminais relacionadas ao tráfico humano, como eu disse antes. E agora o CEF deixou de fazer parte de tudo isso, ele vai ficar só com a parte administrativa e, como eu disse, mudou o nome, né? As restantes funções do CEF, essas que eu já citei aqui, algumas outras, né, que eu ainda não citei aqui, o CEF tem várias funções. Todas as funções agora do CEF serão repartidas entre as diversas polícias que tem aqui. Eu vou pontuar algumas. A PSP, ela ficará responsável pelas fronteiras. Quais fronteiras são essas? As fronteiras portuárias, as fronteiras aeroportuárias e a expulsão de estrangeiros em situação irregular. Também eu li também que, além de ficar responsável pela expulsão de estrangeiros em situação irregular, ele também vai ser responsável pela deportação de pessoas estrangeiras que tenham sido condenadas aqui em Portugal judicialmente. Então, se você cometeu algum crime aqui em Portugal, agora a PSP vai ficar responsável para que você volte para o seu país. Não pode mais ficar aqui. Deixa eu mudar aqui. A Polícia Judiciária, ela ficará responsável pela imigração ilegal, aquelas pessoas que tentam entrar sem passaporte, entra de qualquer jeito, sem... Porque vocês pensam que não, gente? A gente vê muitas essas coisas lá pro lado dos Estados Unidos, né? Se ouve falar muito mais com relação a isso nos Estados Unidos, mas aqui também tem. Muitos que querem fugir de um lugar onde que existem guerras, existem muitos problemas. Aqui também acontece, gente, porque são pessoas que não têm livre acesso, né? Como nós temos, graças a Deus, nós não precisamos de visto. Os brasileiros não precisam de visto e como outros países também não precisam de visto para entrar aqui em Portugal. Então, simplesmente pegue seu passaporte e vem para Portugal. Só que existem países que não podem entrar aqui, eles precisam de visto para entrar. E são países com problemas políticos, problemas financeiros, problemas sociais muito graves. E tem pessoas que querem fugir dessa realidade, querem buscar uma vida nova, querem buscar um futuro diferente para os seus filhos. E então elas arriscam, gente, mudam completamente, sabe? Abandona tudo que tinha e vem tentar uma vida diferente para cá, para a Europa, assim como a gente sempre ouve dizer pro lado dos Estados Unidos. Essas pessoas muitas vezes chegam aqui sem nenhum documento. Elas não têm passaporte, elas não têm identidade. E aí fica bem complicado de conseguir a residência. Por quê? Para a gente conseguir a autorização de residência aqui em Portugal, a gente precisa ter passaporte, a gente precisa ter entrado legalmente no país. E muitas vezes essas pessoas vêm pelo mar e sem passaporte. Então, entram ilegalmente no país, não tem como comprovar que entrou legalmente, porque não entrou, na verdade, né? E isso atrapalha muito ela conseguir uma autorização de residência. Mesmo que ela já esteja trabalhando, ela não consegue um contrato, ela não consegue uma autorização de permanecer aqui. Por quê? Porque como que ela vai conseguir um contrato se ela não consegue fazer o NIF? Que aqui o NIF é como se fosse o CPF no Brasil, entende? Você que está aí, né, a gente que é brasileira, a gente sabe que sem o CPF a gente não consegue fazer nada, a gente consegue abrir conta nem nas Casas Bahia, a gente consegue abrir conta num banco, a gente não consegue comprar nada, a gente consegue fazer nada sem o CPF. E o NIF aqui tem o mesmo valor do CPF no Brasil. E se você não tiver pelo menos o seu passaporte, você não consegue fazer o seu NIF. Então, fica a situação dessas pessoas é muito complicada. E a situação do organismo responsável por essas pessoas também é muito complicada. Gente, isso é muito grandioso, sabe? Isso é muito complicado.
E não é nesse mérito, eu não quero entrar nesse mérito aqui, apesar de eu ter falado bastante a respeito do assunto, mas não quero entrar nesse mérito. Eu só quero dizer que a Polícia Judiciária, então, vai ficar responsável por essas imigrações ilegais e também pelos tráficos de seres humanos, que também é outro ponto que a gente vai tocar em outro momento. É isso, gente, só queria dizer isso pra vocês. O CEF ficou extinto sim, foi extinto sim, ficou não, já foi, né? Foi extinto sim, só que não precisem se preocupar quem está com a sua manifestação de interesse lá no CEF esperando que o CEF aceite, ou quem está para ser renovada a sua autorização de residência, ou quem está buscando um visto, não se preocupe com isso. Já tem um novo órgão administrativo que ficará responsável por essas questões e tá tudo ok, tá bem? Tá tudo ok. Não vamos começar a arrancar os nossos cabelos por causa disso, não. Por enquanto, tá tudo ok, tá tudo caminhando. E no mais é só. Beijinhos, se gostou do vídeo deixa o like e não esqueça de compartilhar com os amigos que estão querendo vir pra cá, falar pra eles, pode ir, vai pra Portugal, porque não tem CF, mas ainda tem órgão responsável por nos autorizar a ficar lá. Então, olha só, deixa o seu like aí, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, é de graça, gente, é de graça! E isso ajuda muito, muito, muito o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Até o próximo vídeo, bye, bye!